Oi, oi! Bom final de tarde! Mais uma semana que se encaminha para o final. É sexta-feira e o Notícias do Bem está chegando com informações leves para terminar o seu dia de um jeito mais feliz. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Peraí, gente, peraí. Oi, filho. Preciso abrir uma conta. Estão falando de uma cooperativa de crédito. Sim. Que não é banco, mas tem tudo que eu preciso. Sim, é sim. Se eu precisar de crédito, é prático e seguro. Sim. Você vai me ajudar, né? Sim, vó, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é pra todos. E se eu resolver cooperar? É simples, vó. Vem junto. Cressol. Num cenário de dezenas de milhares de desempregados, o mês de dezembro acaba sendo um prato cheio para quem quer retornar ao mercado de trabalho. É que muitas empresas fazem contratações temporárias e que às vezes acabam se tornando definitivas. Com o fim do ano começa a temporada de contratações temporárias e o varejo disponibiliza vagas que podem se tornar efetivas. Realmente é uma tradição, a gente precisa aumentar o nosso quadro de funcionários também, até pelo fluxo aí de final de ano, e é uma oportunidade também para o pessoal aí que está procurando emprego. Essas pessoas podem também estar se fixando aí na empresa, até tendo oportunidade aí de crescimento também. Mas em Francisco Beltrão vimos um fenômeno diferente. As empresas já estão procurando colaboradores efetivos. É o caso dessa loja de móveis e eletro. Agora a gente está procurando, no caso, para aumentar o nosso quadro, né? Devido, geralmente, no fim de ano, assim, a gente tem um aumento de procura no produto. Bom, acho que todo varejo é assim, e a gente está solicitando. No nosso caso, né, a gente não está pegando como temporário, a gente está pegando como efetivo mesmo já na loja. A Agência do Trabalhador de Francisco Beltrão alcançou recordes em 2022, seguindo a linha da colocação em vagas efetivas ao longo do ano. A Agência do Francisco Beltrão não tem assim, em todos os final de anos, aquela colocação da vaga temporária. Mas isso, quando acontece, todas as vagas se tornam efetivas. E hoje a gente vê assim, muito mais as efetivas do que a temporária, porque o nosso comércio, a nossa indústria, as nossas empresas precisam muito do trabalhador. O nosso atendimento até novembro foi 58 mil pessoas que passaram pela Agência do Trabalhador. E esse nosso trabalho não é só encaminhamento para mão de obra, né? Mas nós temos o seguro-desemprego, nós temos várias atividades que a gente ajuda todo o nosso público. E assim, ficamos em primeiro lugar o ano passado também, no mês de setembro, esse ano no mês de outubro, e fechamos o ano até novembro com 4.092 colocados. São 4.092 pessoas com uma vida mais digna. A nossa cidade, a nossa região, o comércio, né? Porque esse dinheiro é movimentado em Francisco Beltrão. O pessoal do comércio está otimista para esse Natal, só que o brasileiro tem o costume de deixar as compras para a última hora. Pelo menos é o que indicam as pesquisas. A gente foi tentar entender um pouquinho desse comportamento. Essa é a época de maior movimentação no comércio em geral. E o brasileiro gosta de ir às compras, mas normalmente não faz isso com antecedência e deixa tudo para a última hora. O brasileiro deixa sempre para a última hora. No entanto, o problema de você deixar para a última hora é que às vezes você não vai encontrar tudo aquilo que você está buscando, vai encontrar filas, que vai estar dificultando um pouquinho mais para vocês todos, né? Então, o ideal é que não deixe para a última hora mesmo, né? Pesquisar preço e planejar as compras seria o ideal. Mas mesmo para os atrasadinhos, o Procon faz valer o Código de Defesa do Consumidor. Inicialmente, a recomendação maior, né, o indicado é que faça uma pesquisa ampla, né, com antecedência. Mas para aquelas pessoas que não se anteciparam e deixaram
para a última hora as compras de Natal, a indicação é você, se for comprar no comércio local, ficar muito atento à política de trocas, os preços do produto, né, a política de trocas principalmente, que existe uma determinação legal que para aquelas pessoas que compram em ambientes fora do estabelecimento comercial, ou seja, por internet, por telefone, enfim, por revista, tem o direito à troca em até 7 dias, o famoso direito ao arrependimento. Mas o Código de Defesa do Consumidor não prevê esse direito de troca no caso de não gostar de um produto assim que chegar em casa, por exemplo, se você comprar no comércio local. Então, por isso é muito importante ficar atento e saber como que funciona a política de trocas em cada empresa. E quem já está acostumado com o formato do nosso programa sabe, os minutos finais são dedicados a refletir um pouco sobre a vida. Então se ajeita, está na hora da nossa mensagem de encerramento. A ideia que saiu de Sartre, na peça Entre Quatro Paredes, quando ele imagina pessoas numa espécie de inferno claustrofóbico e uma personagem diz que o inferno são os outros. Nós mudamos a ideia porque tanto para alguns ramos da filosofia quanto para a grande maioria da ideia budista, o inferno começa a ser gestado, como no exemplo da história da monja, começa a ser gestado por nós mesmos. O inferno é uma opção de entrar em um discurso de ódio. O inferno é uma opção de eu ceder à raiva. O inferno é uma opção de eu transformar aquilo que eu discordo em um movimento destrutivo de aniquilação do outro. Naturalmente, desarmar pela consciência, pelo exercício, pela meditação, pela sabedoria, essa bomba relógio que nosso eu, nosso narciso, nossa vaidade produz em nós. Bomba relógio que faz com que as pessoas, como eu sempre lembro, sejam capazes de perseguir um homem que cortou a sua frente. Sejam capazes de ir atrás de um carro que cortou, arriscando o carro, sua família e a si próprios por causa de um gesto passageiro, irrelevante, mas que feriu o meu narciso. E eu entrei em um círculo de diálogo com a raiva ou descuido do outro. Quando eu atiro uma brasa cheia de raiva em alguém, talvez eu atinja a pessoa com a minha palavra, que é a brasa incandescente. Mas em 100% dos casos eu queimo a minha mão. Então o problema não está apenas em ser compreensivo com os outros, não por uma caridade ou uma compaixão externa, mas por uma educação interna que coloca no meu caminho, como me ensinou um religioso jainista na Índia, que coloca no meu caminho pessoas difíceis para que eu queime karma. E algumas pessoas queimam karma em 3º grau, rapidamente e com intensidade. Toda vez que alguém me enfrenta, toda vez que alguém discorda de mim, ela está sugerindo que eu saia da minha zona de conforto. Está sugerindo que minha vaidade não me domine. Está mostrando que eu sou limitado em relação ao universo. Está me convidando a crescer. Todas as vezes que alguém concorda inteiramente comigo, me elogia e acha o máximo qualquer bobagem que eu digo, essa pessoa está favorecendo o meu narciso. Ela está favorecendo o meu eu. Está impedindo que eu cresça. Então, qual o limite disso? A monja disse, eu concordo inteiramente. O limite disso é a ética e a lei. Agora eu vou dar um conselho que foi dado pela minha avó camponesa alemã. Nunca toquem tambor para maluco dançar. Nunca toquem tambor para maluco dançar. Nunca. Não deem corda. Concordem imediatamente, em primeiro lugar, porque é inútil. Não há diálogo com quem é dogmático. Não há diálogo com quem é dogmático. Só há diálogo com alguém que sabe a sua limitação nesse mundo. Que aquilo que eu faço no mundo, sendo o que eu for, é irrelevante em relação ao total do universo. Mas só diz relevância a mim. Exclusivamente a mim. Então essa é uma questão complexa. Agora, eu até, por vaidade de professor, eu gostaria de ser mais influente do que eu sou. Então, como professor, eu dou aos alunos textos de ideologias variadas, para que eles escolham o que eles acham. Sou um relativista da ideia de verdade. Gosto das pessoas que leram coisas contraditórias e que têm dúvidas. Pessoas que têm dúvidas conversam. A dúvida é o início de todo o processo filosófico. Algumas pessoas são monotemáticas, falam do mesmo assunto,
tem um interesse obsessivo num único tema e impõe a todo o grupo aquele tema como se todos compartilhassem do mesmo desejo. Outras pessoas são particularmente agressivas, usam um tom de voz, uma argumentação e uma imposição que perturbam o ambiente. Outras são o que nós costumamos chamar de folgadas. Nada fazem, consideram que os outros devem colaborar para que ela seja feliz, não entram na divisão de tarefas ou esperam ser servidas. Há muitas formas de dificuldade e em todo ambiente familiar e de trabalho existem parentes e existem colegas que são difíceis. Os budistas dizem que as pessoas difíceis queimam nosso karma negativo. Dá para evitar alguém difícil? Nem sempre. Não é possível em todas as ocasiões que eu me afaste da pessoa difícil. Às vezes não é minha escolha. Mas se eu tenho interesse e se isso é importante, eu posso ajudar essa pessoa difícil a melhorar. Se eu não tenho interesse e não é importante para mim, eu devo me afastar. Mas quando isso não é possível, acima de tudo, eu devo encontrar uma área de equilíbrio comigo mesmo para entender que aquela pessoa é difícil e que eu não devo entrar nesse jogo da dificuldade dela. Quando eu consigo isolar um pouco mais a pessoa difícil dentro de mim, eu consigo ter mais harmonia. E se eu não posso evitar o contato, pelo menos eu evito o dano e a raiva de conviver com uma pessoa difícil. De novo, eu agradeço você que esteve comigo até este momento, mas o nosso tempo está indicando. O Notícias do Bem chega ao final. A gente volta segunda-feira, 15 para 7 da noite, com outras informações leves para terminar o seu dia de um jeito mais feliz. Mas nas nossas redes sociais e no portal programanoticiasdobem.com.br tem outros assuntos como esse para você assistir e compartilhar. Maravilhoso final de semana! Até mais! Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Sol, acende a luz. Posso ouço falar sobre esse tal cooperativismo? Sim. Diz que quem coopera se torna dono do negócio. Sim. Eu posso investir e ainda ajudar a economia local. Sim. O resultado é dividido entre todos. Dá pra acreditar? Sim. Eu posso ter crédito e solução pra tudo. E não é um banco. Sim. Mas será que vale a pena? Sim, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é para todos. Se eu quiser cooperar? É simples. Vem junto. Cressol.